do Senhor que por 40 dias Golias afrontou o exército do Senhor. 40 dias Golias afrontou o exército do Senhor. E ele vociferava palavrões contra o povo de Deus. Pode mexer com quem for, mas quando mexe com Jeová, o meu Deus se levanta do trono para poder entrar com providência. Agora o que mais me impressiona é que no exército de Saul, no exército israelita, no exército do povo de Deus, haviam homens que eram fortes, haviam homens que eram robustos, haviam homens que estavam bem armados, mas que eram frouxos, que eram covardes, porque não tiveram coragem de entrar na peleja. Por 40 dias eles foram afrontados. Diz a palavra do Senhor que aquele filisteu se apresentava de manhã e também à tarde. 40 vezes 2, 80. 80 afrontas. 40 dias, 80 afrontas. Talvez você tenha recebido palavra de gigante, mas Deus me trouxe aqui esta noite para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você for ouvinte da palavra de Deus, nada vai acontecer. Mas se você for praticante da palavra de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Se você tiver agenda, pode anotar, porque Deus vai mudar a sua história. Chega de sofrimento, chega de humilhação. Jessé pede o menino Davi para poder levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Quem sabe ele pega uma marmitinha e vai de encontro aos seus irmãos. E algo me impressiona em Davi. Quando Davi chega ali e começa a ouvir que o exército de Deus está sendo afrontado, a primeira afronta que Davi ouviu, ele já diz da seguinte forma: quem é este filisteu incircuso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? A primeira afronta que Davi ouviu, ele já reagiu. Eu quero falar algo para você do Vale de Elá. O Vale de Elá, você pode tomar 3 decisões nele. A primeira decisão, retroceder. Imagina se o exército israelita todo evacua daquela área, desiste daquela peleja, desiste daquela batalha. Eu vos falo, queridos, de um tempo onde as guerras haviam questões políticas, haviam questões civis, mas também havia questões de ordem religiosa. As pessoas guerreavam em nome do Senhor teu Deus. Os filisteus adoravam Dagon e os israelitas adoravam Jeová. Aleluia! Se aquele povo retrocede, se aquele povo vai embora, eles seriam considerados frouxos, eles seriam considerados covardes, e além de tudo, o nome do seu Deus seria envergonhado. E é interessante que o meu Deus gostava tanto da guerra que ele ganhou um nome, Senhor dos Exércitos. Não havia uma batalha que o meu Deus não vencia. Porém, os israelitas, antes do menino Davi chegar ali, a minha Bíblia não diz que eles levantaram nenhum clamor. A minha Bíblia não diz que eles jejuaram. A minha Bíblia não diz que eles fizeram nenhuma oração. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Deus está te chamando para fazer missão essa noite. Deus está te chamando para derrubar gigante. Mas se você quiser retroceder, sabe o que vai acontecer? Imagina se os israelitas voltam, chegam lá em Israel, e os filisteus que servem a Dagon começam a se vangloriar, dizendo: olha, Dagon venceu. O nome do teu Deus vai ser envergonhado. Se Deus te chamar para fazer algo e você não fazer, quando você chegar na sua casa, aquela vizinha sua atribulada, desgraçada, macumbeira, ela vai olhar para você e começar a rir, falando: olha, você foi para a igreja e não prosperou. Você foi para a igreja e não foi abençoado. Você foi para a igreja e não vi nada acontecer com você. Os seus parentes atribulados que vivem no forró, que vivem na cachaça, que vivem fornicando, prostituindo, se embriagando, vão olhar dentro do seu olho de igual para igual e falar: covarde. Você envergonhou o seu Deus e por você ter envergonhado, eu não tenho coragem de servir o mesmo Deus que você. Mas como eu sei que aqui não tem homem e mulher covarde, eu quero falar de outra classe do Vale de Elá. Eu quero dar um nome simbológico ao Vale de Elá essa noite e chamá-lo também de Vale da Acomodação Espiritual. 40 dias e aquele gigante se apresentava de manhã e à tarde e afrontava o povo de Deus. É interessante que o Vale de Elá é o Vale da afronta. O Vale de Elá é o Vale da acomodação, o Vale de crente que não ora, o Vale de crente que não jejua, o Vale de crente que não gosta de vir em culto de ensino,
O vale de crente que não gosta de ser aluno da escola bíblica dominical. O vale de crente que não gosta de ir no monte. O vale de crente que não gosta de ter intimidade, se prostrar e adorar o Senhor. Em nenhum momento aquele povo levantou um clamor rumo aos céus. Nenhum momento. E é interessante que em nenhum momento também, diz a Bíblia, que Deus falou com eles. Em nenhum momento Deus se interessou com aquele povo. Sabe por quê? Porque eles estavam parados. Vale da acomodação, vale do silêncio de Deus, vale da afronta. Talvez, meu querido, você quer que uma porta se abra na sua vida e Satanás esfrega na sua cara constantemente. Talvez a treva está tão grande que não é 2, mas é 4 vezes por dia. E ele fala que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que os seus sonhos vão ser frustrados, que os seus sonhos físicos vão ser frustrados, que os seus sonhos espirituais vão ser frustrados. É mentira de Satanás. Talvez, meu querido, não seja porque você está parado, estagnado no Vale de Elá. Eu imagino aquele povo israelita como o povo do Senhor nos dias de hoje. Talvez eles acostumaram a ouvir afronta. Hoje o povo de Deus às vezes perece. Hoje o povo de Deus às vezes sofre. Sabe por quê, meu querido, minha querida? É porque gosta de ouvir afronta e não toma atitude para mudar a situação. Sai do Vale de Elá, porque o Vale de Elá não é lugar para adorador. O Vale de Elá não é lugar para levita, não é lugar para sacerdote, não é lugar para profeta, não é lugar para ungido. Deus quer te tirar esta noite do Vale de Elá. Há quanto tempo você está sendo humilhado pelo diabo? Há quanto tempo os irmãos chamam para você fazer missão e você não veste a camisa da obra missionária? Há quanto tempo? Quanto tempo, querido? Quanto tempo que você está estagnado? Você é um irmãozinho que... Vê um irmãozinho que entrou talvez tem 3 meses na igreja, está com a vida mais abençoada que a sua. Vai ver por quê? Talvez você não pague o preço que ele paga. Talvez você não tenha intimidade com o Senhor como ele tem. Sai do Vale de Elá. É interessante. Esses dias eu reclamava com o Senhor, murmurava. E o Senhor me revelou uma coisa muito linda. O exército israelita estava numa colina. E o exército filisteu estava em outra. Colina fica num lugar alto. Colina fica na altura. Às vezes você está lá no chão. Às vezes você está lá no pó. Só que o Senhor não queria que os israelitas, que o exército do Senhor estivesse na colina. Ele queria que o exército do Senhor estivesse lá no meio do vale. Está entendendo o mistério, meu querido? Quando o Senhor te chama para descer o vale, não adianta querer ficar na colina. Se Deus chamou para a colina, glória a Deus e aleluia. Mas se o Senhor teu Deus te chamou para o vale, aceite o vale, aceite a luta, aceite a provação e passe a prova glorificando ao Senhor. Chega um moço ali chamado Davi. Saul fala que vai livrar a casa de impostos daquele que vencer peleja, que vai dar uma das suas filhas para esposa. Davi ele decide descer ao vale para derrubar o gigante na primeira afronta que eu vi. Ele era pequenino, mas era adorador, e adorador é corajoso. Sabe o que acontece? De repente Saul fica com medo e fala: olha, Davi, não desce lá não. Mas já que você quer descer, então toma minha armadura. E Saul coloca em Davi o seu capacete. Saul coloca em Davi o seu peitoral. Dá para Davi a sua espada. Dá para Davi a sua lança. Porém, Davi, quando ele vai andar, ele não consegue andar porque ele tinha um pouco de gentil aspecto e aquilo ficou pesado para ele. Às vezes você quer a armadura do pastor Marco Aurélio, a armadura dele vai ficar pesada para você. Às vezes você quer a armadura dos obreiros, a armadura está pesada, não vai servir para você. Sabe por quê? O que Deus deu para um é para ele. Às vezes você quer sair do seu vale, sair da sua prova. O pastor de ovelhas, ele tem a obrigação, é claro, de interceder pelo seu rebanho. Mas ele não vai fazer tudo por você, está entendendo? Deus quer ter intimidade com você. O pastor dessa igreja já é pastor, já está liderando o rebanho. Mas Deus está chamando a você para ter experiência no vale. Imagina, porventura, se Davi passa por aquela prova, vai lá e derruba aquele gigante com a armadura de Saul. Todo mundo vai falar: olha, o menino Davi derrubou aquele gigante simplesmente porque ele estava com a armadura de Saul. Deus quer te dar armas para vencer. Deus quer te dar armas para lutar. E para isso você tem coragem para descer o vale.